Vamos agora falar sobre patologias neurológicas, aonde iremos abordar algumas dessas patologias. Falaremos agora sobre aneurisma cerebral, que é nada mais do que uma dilatação da parede das artérias cerebrais, resultando numa fragilidade nesse local, tá? O que acontece? Quando há uma ausência dessa camada, desse músculo, o fluxo sanguíneo acaba tendo uma pressão muito elevada em comparação ao normal. E isso pode formar uma bolha, um saco nessas artérias, né? E essa pressão na parte interior dessa bolha pode causar algumas rupturas, levando a algumas hemorragias cerebrais. O que acontece? Hoje em dia, nossa população, né, tem aí por em torno de 20% apresentam algumas manifestações, algumas alterações nesse quadro, né? Isso acontece mais na fase adulta, mas não quer dizer que na fase da infância não venha a ocorrer. Lembrando-se que na infância, esses casos são mais raros, tá? E o pico dessa idade aí é sempre entre 55 e 60 anos, mas isso não é algo fixo. Pode acontecer com uma faixa etária inferior, como também pode acontecer com uma faixa etária superior. A gente vai ter aí alguns tipos de aneurisma, né? E cada um deles vai ter um tipo de apresentação, né? A gente vai tratar de alguns aneurismas micóticos, né? Que acaba ocorrendo por uma inflamação ali na parede das artérias. O fusiforme, que é uma dilatação do saco dessas próprias artérias, e o aterosclerótico, que são dilatações das artérias provocadas por alguma lesão ou algum enfraquecimento desse tecido. O que a gente pode dizer que pode nos levar a ter um sinal e sintomas de um aneurisma? Uma dor de cabeça muito forte, onde é uma pressão incontrolável, né? Os pacientes apresentam uma rigidez, um incômodo na região da nuca muito grande. Em alguns casos, tem diminuição do nível de consciência. Esse paciente pode vir a entrar em coma, até mesmo a morte. Então, cada paciente acaba dando um relatório do que estava acontecendo. Alguns relatam alguns zumbidos fortes, com uma dor onde tem uma pressão insuportável na cabeça, ele não consegue fazer nada mais do que aquilo, então cada um vai aparecer. Lembrando que o aneurisma, que acaba não se rompendo, a gente chama de assintomático, né? Ele pode variar o seu tamanho. E essas compressões que a própria hemorragia, que esse próprio aneurisma executa, pode ser diferenciado e pode vir a atingir outras áreas cerebrais, tá? A hemorragia acaba sendo fatal, né? E numa porcentagem dos pacientes nesse período que eles tentam chegar até o hospital. Há um relato que diz que 50% dos pacientes que estão tendo, que tiveram aneurisma, né, podem vir a óbito em 30 dias, dependendo do quadro e do risco e das consequências desse sangramento que esse paciente vem a ter, né? O tratamento tem que ser o mais rápido possível, né? Porque a gente tem que evitar com que aconteça o ressangramento para que não aconteça nenhum agravo neurológico, né? Quando consegue se descobrir, alguns desses aneurismas são descobertos na sala de tomografia, realizando uma ressonância, porque estava apresentando alguma alteração neurológica, né? Então, nem sempre aqueles sinais e sintomas são característicos e me leva a ter uma certeza que eu tô tendo, que o paciente está tendo um aneurisma, né? Existem duas formas de tratamento: a cirurgia convencional, que é aquela que abre o crânio do paciente e faz o clampeamento com um clipe metálico, né? E a forma de embolização endovascular, né? Que o paciente vai realizar vai ser um procedimento de sedação, abre-se o crânio do paciente
e faz com que ocorra uma oclusão nesse saco, né, que está totalmente comprometido. Essa punção é feita pela artéria da virilha, que a gente conhece como artéria femoral, tá? A cirurgia convencional, a gente tem que observar que na fase aguda ela pode provocar alguma piora neurológica, né? E esses pacientes podem vir ter alguns tipos de agravos, né? E a cirurgia pode ter um insucesso também. Quando se realizada tardiamente, o risco é muito grande, né? A questão do paciente vir ter uma isquemia, vir ter um ressangramento é muito alto também, tá? Alguns aneurismas, eles acabam se recanalizando, né? E quando não surge esse ressangramento, a gente pode dizer que esses aneurismas foram parcialmente tratados. Por que parcialmente? Porque a gente precisa observar, porque a gente tem ainda de 24 a 48 horas para ver se esses pacientes vão apresentar algum tipo de complicação ou até mesmo de hemorragia. Falando sobre tumor cerebral, a gente sabe que os tumores, eles são muitas das vezes pequenos, né, e podem ser também bastante invasivos. Lembrando que nós temos os benignos, né, e os malignos, né? Os benignos são aqueles não cancerígenos e os malignos são os cancerígenos. E os tumores, eles podem destruir pode destruir essas células de forma direta ou até mesmo indiretamente, tá? Causando aí por questões de inflamação, compressão, edema, aumento da pressão intracraniana, entre os fatores. A classificação dos tumores depende da onde ele está localizado, que tipo de tecido envolveu, né, se essa tendência é benigna, é maligna. Então a gente vai avaliar dessa seguinte forma. A causa do tumor cerebral primário, a gente sabe que ela é desconhecida, né? Temos alguns tumores aí, como o retinoblastoma, que, que dizem pra gente que ele é de fase hereditária, né? Sendo que alguns outros tumores acabam sendo congênito, né? Os tumores mais comuns, assim, que pode estar abordando na fase da infância são o astrocitoma, o meduloblastoma, né, o glioma de tronco cerebral. Lembrando que o glioma, ele apresenta mais ou menos aí 75% dos tumores cerebrais em crianças e uma porcentagem mais inferior nos adultos, de 45%, né? O retinoblastoma é um dos tumores mais raro, né? E isso ele vem a ocorrer ali nos primeiros anos de vida. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem, vocês têm aonde está localizado o tumor cerebral, né? E como que fica o diferencial, né? Como fica ressaltado esse tumor no cérebro. Que nós vamos falar agora também sobre as informações específicas sobre os tipos de tumor, né? Nós temos aí a questão do astrocitoma cerebral, né? Que é um tumor cerebral pediátrico que tem uma fase aí que ele ocorre entre os 5 e os 8 anos. Geralmente esse tumor ele é benigno, né? E acontece com algum cisto ou com a questão do crescimento lentificado, né? Como que a gente percebe? O paciente começa a apresentar algumas alterações de marcha, começa a puxar, tem dor de cabeça frequente, vômito, né? São tudo alterações que nessa faixa etária, a gente tem que observar com bastante cuidado, né? Se descoberto antecipadamente, a gente tem um índice de cura aí de 38 a 94%, é uma porcentagem muito grande, né? E o tratamento, a terapia, a gente pode fazer tanto de forma de quimio, rádio ou até mesmo
de uma cirurgia. O meduloblastoma, né, também a gente sabe que as crianças menores de 4 anos que acaba tendo uma alta incidência aí de ter esse tipo de tumor, né, necessitam realizar doses de radiação mais inferiores, né, porque ele é um tumor um pouco mais sensível e a gente não quer um comprometimento maior na questão de tratamento. Na verdade, nós queremos que seja eficiente, né, os resultados aí com esse tipo de tratamento. O ependinoma, né, ele também é um tumor pediátrico. Em todas as categorias, ele está no ranking em terceiro lugar, né? E esse tumor está localizado ali no ventrículo, tá? Acontece porque ocorre uma obstrução ali no fluxo do líquido, né? Do líquido cerebroncoespinhal, que a gente fala o LCR, líquor, né? E aí o paciente vai começar o quê? Apresentar sinais de vômito, dor de cabeça, como eu posso dizer para vocês, alterações que não é daquela faixa, né? Começa a ter a questão de a fala um pouco comprometida, né? A questão de se movimentar, de se locomover, começa a ficar comprometido, né? Então, é algo que não é comum nessa faixa etária. A única forma de tratar, né, esse tipo de tumor é também com questão de radioterapia, quimioterapia e de cirurgia, tá? Esse tumor tem uma proporção de grau baixo, né? Quando tratado de forma corretamente, os pacientes têm aproximadamente 80% de sobrevida, né? Em comparação com os outros tumores aí de grau máximo aí, que são muitas das vezes fatais. Temos o glioma de tronco encefálico, né? Que fica lá na ponte, na medula, ocorre quase praticamente nas crianças, né? Ele é primário, acontece ali na fase da idade dos 6 anos, mas isso não quer dizer que não venha acontecer em uma fase tanto inferior como um pouquinho mais superior, tá? O paciente que tem o glioma de tronco do encéfalo, ele vai apresentar visão dupla, debilidade facial, dificuldade para caminhar. Então, uma criança de 6 anos é totalmente ativa, né? E uma criança de 6 anos chegar para você e falar que está tendo visão dupla, está vendo duas pessoas, isso não é normal. O que acontece muito é que os pais acabam levando, achando que a criança está com problema de visão, né? Então, vai lá, passa no oftalmo, não tem nenhuma alteração e às vezes fica despercebido uma alteração importante, né? Lembrando-se que criança raramente mente, então a gente tem que dar ênfase em todas as alterações que ela acaba demonstrando para a gente que está acontecendo, tá? A cirurgia acaba dificultando porque a forma de se localizar esse tumor é muito complicada. Então, a radioterapia e a quimioterapia acaba sendo usado para diminuir o tamanho desse tumor e ajudar na sobrevida desse paciente, tá? Então, nem sempre é algo que dá para se fazer por base de cirurgia. Temos também a questão da meningite, que é uma doença infecciosa, né, que a gente sabe que é causada por vírus, bactérias e fungos e acaba cometendo aqui as membranas do nosso sistema nervoso central. O contágio dessas pessoas com meningite, né, a gente sabe que varia, pode ser por tosse, gotas de saliva e outros tipos de contaminação. Acontece meningite tanto na fase adulta como na fase infantil. E quais são os sintomas que vai demonstrar isso pra gente?
febre, dor de cabeça, dor na nuca, rigidez, endurecimento do pescoço, dificuldade para andar, para se manter em pé, tá? E criança ali na fase do 8 a 9 meses, né? Quando tem alguma alteração, como exames laboratoriais ou febre, né? O paciente está vomitando, não aceita a alimentação, né? Tem lá a muleirazinha inchada, começa a apresentar alguns tipos de convulsão, os médicos acabam suspeitando de uma meningite. Faz o exame físico e logo em seguida pede um